avaliação. Então, peguem o conteúdo, assistam a aula que eu expliquei o conteúdo, certo? Na outra semana. Eu vou postar novamente o link da aula da explicação da semana passada. Semana passada foi a atividade. Vou postar da semana da explicação e o dessa aula de hoje, certo? Certo. Bom, gente, nossa aula de sociologia, aula de correção e revisão do conteúdo. Na disciplina de sociologia, assim como também foi em filosofia, né, eu coloquei para vocês as questões. Ó, olha aqui. Eu coloquei para vocês a primeira questão, que foi uma questão para refletir. Eu coloquei duas questões. Qual o tipo de conhecimento que você considera mais confiável e por quê? Nós estudamos alguns tipos de conhecimento que são tidos como os principais na sociologia, né? Que é o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico e o conhecimento do senso comum. Nós estudamos esses 4 tipos de conhecimento. E aí, essa pergunta é uma resposta pessoal. Qual desses conhecimentos você considera o mais confiável? Né? E por que você considera ele o mais confiável? E a segunda pergunta foi: o que você entende por sociologia, né? O que é a sociologia? A sociologia, ela é a disciplina que vai estudar a sociedade. Como assim estudar a sociedade? Estudar como a sociedade surgiu, como ela se desenvolve e tudo que está relacionado à sociedade. Os seus problemas, né, os problemas sociais, como a questão da desigualdade social, questões relacionadas a emprego, questões relacionadas a os problemas de saúde, segurança, urbanização, tudo o que envolve a sociedade, né? Desde os tipos de conhecimento que aquela sociedade possui, a também a forma de comportamento, os hábitos, né? A cultura das sociedades. Então, a sociologia vai estudar tudo que vai englobar a sociedade, tanto a que nós vivemos, como também outros tipos de sociedades. E aqui nós temos a nossa questão, que é estilo Enem. A questão fala o seguinte: o conhecimento é entendido como um conjunto de crenças e práticas comuns de uma coletividade organizado com base em uma ou mais divindades que determinam os princípios morais desse grupo e suas interpretações do mundo. Trata-se de quê? Do conhecimento filosófico, religioso ou teológico, conhecimento científico, ficou repetido, né? Conhecimento filosófico, conhecimento do senso comum. A qual desses conhecimentos esse conceito trata? Conhecimento religioso. Como é que a gente sabe que é do conhecimento religioso? Religioso ou teológico é a mesma coisa, tá, pessoal? Teologia seria o estudo acerca de Deus. Então, o estudo sobre Deus, né? Então, se envolve divindade, se envolve a ideia de Deus, se envolve questões relacionadas à fé, vai se tratar do conhecimento religioso. E a gente observa aqui na alternativa que fala, né, ó, com base em uma ou mais divindades. Divindade vem de Deus. Se está tratando de Deus, se está tratando de fé, então é um conhecimento religioso, certo?
ou pode ser chamado também de teológico, conhecimento religioso ou teológico. Aqui eu coloquei, né, a resposta, né, a letra B, definição do conhecimento religioso. E aí eu coloquei a explicação referente às outras alternativas. O conhecimento filosófico, ele trata-se de reflexões e questionamentos sobre tudo. Enquanto que o científico, ele trata de um conhecimento baseado em hipóteses, experimentos, com comprovação da conclusão alcançada. Já o conhecimento do senso comum trata de um conhecimento repassado de geração para geração sem nenhum estudo e é baseado em costumes, certo? Então, não é nenhuma das outras alternativas, né? Então, nosso gabarito, letra B. Aqui na quarta questão, assinale a alternativa correta acerca do conhecimento científico. Nós temos a letra A. O conhecimento que é baseado em questionamentos e reflexões é qual? Que é baseado em questionamentos, reflexões acerca da vida e do mundo, ainda que seus resultados não precisem ser comprovados. Aí a gente vai estar tratando de qual conhecimento? Alguém sabe? Filosófico. Isso, muito bem. O filosófico, quando falar em reflexão, você já associa a filosofia. Muito bem. Na letra B, é fundamentado na experiência que nos é transmitida, não cabendo questionamentos. Aí vai estar tratando de qual? Alguém sabe? Alguém chuta alguma resposta? É histórico, não, é? Oi? É histórico. Não, vai estar tratando do conhecimento do senso comum, né? Aquele conhecimento repassado, que não há um estudo sobre ele, é um conhecimento do senso comum. Na letra C, se impõe como base das opiniões, ideias e concepções transmitidas de geração para geração. Também, baseado em opinião, vai estar relacionada ao senso comum. Explicações construídas mediante rigorosa execução de um método organizado, fundamentado na observação e na experimentação. Aí vai ser qual? Científico. Exatamente, científico, que é a nossa resposta, né? A letra D, o conhecimento científico. E o que é baseado em crenças, princípios morais e são estabelecidos por Deus? É que tipo de conhecimento? Religioso. Religioso. Exatamente, conhecimento religioso. Eu vi que vocês ficaram um pouco mais assim, com o conhecimento do senso comum, né? Sem saber responder muito bem se era ou não. Né? Então, percebo que o conhecimento do senso comum é aquele conhecimento que é comum para todas as pessoas, aquele conhecimento que é baseado em costumes, naquele que é repassado para a gente, que a gente sabe que não houve nenhum estudo, né, para se chegar a aquele conhecimento. Como no exemplo que eu falei, né? Quando, por exemplo, você toma um chá porque a sua mãe falou que aquele chá é bom para determinada doença. Tipo, eu tô com dor de barriga. Aí sua mãe fala, toma um chá de boldo, um chá de Marcela. É um conhecimento que foi repassado para ela está repassando para você, mas que não é um conhecimento baseado em experimentações científicas. É apenas um conhecimento do senso comum que foi repassado de uma pessoa para outra. Certo? Deu para entender bem o conhecimento do senso comum? Sim. Deu para entender mais. Aqui eu coloquei a explicaçãozinha, depois eu vou estar postando esse slide no grupo, tá, pessoal? Resposta letra D,
explicações construídas mediante rigorosa execução de um método organizado, fundamentado na observação e na experimentação. Aí eu coloquei a explicação das outras, porque não são elas. A letra A trata-se do conhecimento filosófico, letra B e C do conhecimento comum, e a letra E trata-se do conhecimento religioso. E aqui eu trouxe uma frase, né? Eu acho que vocês já perceberam que eu gosto de refletir sobre as coisas. Aqui eu trouxe uma frase do Charles Darwin, onde ele fala: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Né? O que vocês entendem por essa frase aí? Alguém gostaria de falar o que entendeu ou escrever aí? Que não importa se uma pessoa é mais inteligente ou se a outra é mais forte, é a que se adapta melhor à situação. Isso. E a gente teve uma vivência disso, né? Porque, assim, isso aí remete muito à situação que a gente está vivendo. Por quê? Porque teve muita gente que desistiu de estudar. O Enem, a prova do Enem de 2020, muita gente não fez, desistiu de fazer. Por quê? Porque as aulas mudou, ficou virtual e a pessoa não se adaptou. Então, não adianta, não adiantou aquela pessoa ser muito inteligente, ter estudado muito e não foi fazer a prova, não se adaptou à nova realidade e acabou deixando seus planos, seus projetos de lado. Então, o que é que essa frase traz para a gente? A importância da gente se adaptar e entender que as coisas mudam. Se as coisas mudam, a gente tem que estar em uma constante adaptação, se habituar e não cruzar os braços e desistir. Né? A gente tem que buscar se adaptar às mudanças. Você cruzar os braços, reclamar e desistir de tudo, não vai levar você a alcançar seus objetivos, né? Vai levar você a fracassar mais rápido. Então, a frase vem trazer para a gente nessa ideia de que a gente não deve desistir das coisas, a gente deve se habituar, deve se adaptar às mudanças, deve ter força e seguir em frente, né? E não pensar que, eu não sou tão inteligente como tal pessoa, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não vou conseguir. Não é assim, né? Você tem que buscar fazer o seu melhor, se adequar às situações e não desistir do que você de fato sonha para a sua vida. E aí, vocês concordam com essa frase do Darwin? Sim. 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 Ok. Bom, gente, aqui nós encerramos a nossa correção de sociologia. Alguém ficou com alguma dúvida sobre algum dos tipos de conhecimento, sobre o que é a sociologia, sobre o que foi visto na aula passada? Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Não? Ok, gente, então, obrigada pela participação de vocês e a nossa aula encerra aqui. Só